E aí galera, beleza? Vamos falar um pouquinho então, continuando sobre funções aí, a gente falar hoje um pouquinho de raiz da função. Em alguns lugares a gente vai achar escrito como raiz de função, outros lugares também vai estar escrito como zero da função, tá bom? Inclusive nos exercícios, às vezes aparece lá, calcule a raiz da função, ou em outros aparece, determine o zero da função. É a mesma coisa, beleza? Então tranquilo. Raiz da função e zero da função, mesma coisa. No caso, estamos estudando especificamente a função afim, tá bom? Mas essa explicaçãozinha aqui é bem básica sobre raiz de função, vale para qualquer função, qualquer tipo de função, porque existem diversos tipos, né? No momento a gente já fala sobre a função afim, mas tem outros também. Então, para qualquer função, olha aqui o que significa raiz, bem simples. Falar raiz da função significa f de x igual a zero. Ou, claro, sabemos que podemos trocar o f de x por y, né, que significa a mesma coisa. Significa, então, y igual a zero. Como nós estamos falando sobre função afim, ela tem esse formato aqui, né? Ax mais b, sendo A o coeficiente angular, o que determina a inclinação da reta, né, para que lado ela é e o quão ela é inclinada, e o b, chamado de coeficiente linear. Lembre-se que lá o b ele significa o ponto de interseção com o eixo y, né? Lembrando que todo gráfico de uma função afim, a gente já falou um pouco sobre gráfico, todo gráfico da função afim é uma reta. E o B aqui, esse coeficiente B, é justamente o local, o ponto onde a função passa, ou a reta, né? Passa pelo eixo Y, tá bom? Então, se você tiver, por exemplo, aqui, ó, essa reta aqui sendo a função f, por exemplo, a função f de x, este ponto aqui é justamente o coeficiente B, beleza? Porém, olha que legal. Este outro ponto aqui, ó, que passa lá no eixo x, sabe o que é? É o que nós estamos estudando agora, é a raiz da função. Beleza? Então, olha que legal. Dois pontos importantes quando nós juntamos a ideia analítica, que é a escrita, né, da função ali, com a parte gráfica, a parte geométrica. O gráfico da função nos dá duas informações importantes. O ponto onde encontra o eixo x é a raiz da função, e o ponto onde encontra o eixo y é o coeficiente linear, é o coeficiente b da nossa função. Tudo bem? Eu vou deixar isso aqui anotado, que é importante também vocês terem isso aí anotadinho aí, beleza? Bom, olha bem que interessante, como é muito simples calcular a raiz da função. Já que raiz da função significa o f de x ser zero, posso trocar por zero, né? Igual a x mais b. E olha como faz sentido. O que significa y ser zero? Aqui, concorda comigo que em qualquer lugar que seja esse ponto aqui sobre o eixo x, o valor de y é zero? Faz sentido então, né? O f de x ser zero, raiz da função, é quando o y vale zero. Sempre vai acontecer. Olha bem, aqui quando a gente fala calcule a raiz da função, então eu quero saber o valor de x aqui, eu quero saber quanto é o x aqui, certo? Ou seja, eu quero saber esse cara aqui, ó. Porque o y eu já sei que é zero, né? Concorda que qualquer lugar, se eu pegar um pontinho aqui, ó, sobre este ponto, eu não sei muita coisa, eu não sei o x. Mas eu sei o y. Quando está sobre o eixo x, eu sei que o y vale zero. É justamente isso que a gente traz para cá. Então, na prática, nós queremos saber quanto vale o zero. Vamos fazer um negócio interessante, bem simplesinho? Vamos isolar o x? Olha que legal. Vou colocar assim então, ó, vou passar o b para cá, vai ficar menos b igual a vezes x, né? Para deixar o x sozinho, vamos passar o a dividindo, vai ficar menos b sobre a é igual a x. Só vou inverter o lado, tá bom? Que a gente é mais acostumado a deixar a incógnita, o x do lado esquerdo, né? Então eu vou escrever assim, ó. X é igual a menos b sobre a. E desta forma aqui, galera, a gente vai calcular a raiz de qualquer função afim. Tá lá a função afim, seja qual for. Independente do coeficiente que nós tenhamos aqui, seja 1, 2, 5, 0, o A só não pode ser 0, né? O A não pode ser 0. Mas o B pode ser qualquer valor, pode ser número com vírgula, pode ser fração, qualquer formato de número real diferente de zero, tá? A gente vai calcular fazendo isso daqui, ó. Pegando o oposto de B, não esqueça disso, o oposto de B dividido por A. Tudo bem? Vamos guardar essa regrinha aqui, anotem aí. Eu vou vir agora com um exemplo para a gente treinar aí, ver o que a gente consegue resolver usando essa regra, essa formulazinha aí, beleza? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer um exemplo. Determine a raiz da função f de x igual a 5x menos 10. Tá bem? Vamos tentar então aqui na raiz. Bom, a gente acabou de ver, se eu quiser calcular a raiz, eu quero encontrar o x, né? E esse x tem uma pequena formulazinha lá, bem simples. Menos b sobre a. Quem é a, quem é b? São os nossos coeficientes da função afim, né? Vamos identificar aqui? Ó, este
É o A. Como que eu sei que é o A? É quem está junto com o X, beleza? O coeficiente do X. Quem é o B? É o número que está sozinho. Cuidado que esse sinal aqui, esse menos, pertence ao B já. Então aqui a gente vai fazer regra de sinal, beleza? Vai lá, raiz então vai ser x é igual a menos, quanto vale o B lá? Menos 10. Ok? Dividido pelo A, que vale 5 positivo. Menos com menos dá mais, certo? Vai ficar 10 positivo. 10 divididos por 5, 2. Raiz da função é igual a 2. Fácil? Simples assim. Beleza? Tranquilo, né? Sabe o que é mais interessante? Que se, por exemplo, der esta função e pedir para a gente assim, ó, construa o gráfico da função, muito fácil. Nós falamos que para que eu possa fazer uma reta, já que toda função afim, o gráfico é uma reta, para que eu possa construir uma reta eu preciso apenas 2 pontos? Vamos ver se é verdade? Então é o seguinte, ó, nós temos 2 pontos. Quando eu tenho a função e encontro a raiz da função, eu já tenho 2 pontos lá no plano cartesiano. Este é um ponto, a raiz, né, que passa no eixo x, lembram disso? E este coeficiente b aqui, ó, já é o outro ponto. Então, se eu for construir o gráfico dessa função, com 2 pontos eu sei que já é suficiente, né? Tá, então o b vale menos 10. Lá no eixo y eu tenho que achar o menos 10, tá bom? Eu vou fazer uma escala aqui de 2 em 2, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Claro que é negativo aqui, né? Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. E aqui também, né? Vamos manter a escala. 2, 4, 6, 8, 10. Mais ou menos aí, né? Eu sei que no quadro aqui ele não é quadriculado, como no caderno de vocês, mas dá para ter uma ideia. Quem é esse ponto 2? 2 o quê? Lembra que a gente falou que quando fala em raiz da função o y vale zero? Então esse ponto aqui ó, é x valendo 2, y valendo zero. Tá certo? Então ó, vamos marcar esse ponto aqui ó, lá no eixo x. Aqui ó, tá aqui o ponto. Tá bem? Qual que é o outro ponto? O menos 10. Esse cara aqui ó, esse coeficiente b, ele está exatamente no eixo y. É só marcar lá, menos 10. Tá aqui ó. Pronto. Agora eu já consigo construir o gráfico dessa função aí ó. Deixa eu só pegar uma caneta, vamos ver se está funcionando a minha canetinha verde aqui. Deixa eu ver lá. Eita! Não tá não, vamos pegar a vermelha. Ó, então eu vou colocar aqui minha régua, minha super régua, né? Tem uma outra ali, mas agora é essa não. E pronto. Tá construído o gráfico da função. Desculpa aí que deu uma manchadinha. Beleza? Vê como é fácil? Raiz da função me dá um ponto, o coeficiente linear, que é o nosso b, me dá o outro ponto. Aí a gente já mata duas charadas, né? Já resolvemos a questão da raiz ou zero da função e também já podemos aproveitar para construir o gráfico. Beleza? Anota isso, copia aí, a gente vai para um próximo passo. Vamos lá, agora eu trouxe aqui um probleminha para nós. Muito comum, tá? Por isso que eu trouxe ele para a gente pensar um pouquinho esse tipo de exercício, tá bem? Então, olha lá, o exercício diz o seguinte, ó, escreva a lei de formação da função afim, que tem raiz igual a 2 e passa no eixo y em y igual a 3. E agora? A gente fala assim, não sei. Mas aqui nós temos duas informações importantíssimas, tá bem? Nós temos duas informações importantes. Uma delas é a raiz. Tudo bem? Uma é a raiz. E a outra informação é isso daqui, ó. O que significa esse passa no eixo y em y igual a 3? Olha que interessante. Isso aqui é uma informação muito importante. Lembra que eu falei o que mesmo que lá na função afim, lá na lei de formação da função, a regrinha dela, um dos coeficientes, não lembro se era o A ou era o B, que era exatamente o ponto onde passa no eixo y. Lembra disso? Acabamos de falar? Lembrou aí? Coeficiente B. Isso. Ó, então é o seguinte, ó, para exemplificar melhor, o que é lei de formação? Às vezes quando usa essas palavras diferentes, muito matemáticas, a gente fica meio perdido, né? Lei de formação, o que é? Lei de formação é aquela regrinha que nós escrevemos. F de x igual a ax mais b. Né? Eu quero saber quem é o A e quem é o B. Quando eu falo lei de formação, está perguntando, ó, quem são os coeficientes A e quem é o coeficiente B? Eu quero saber, porque eu substituo aqui o A, substituo o B e vou ter uma função. Lembra do exemplo anterior que nós fizemos lá? F de x igual a 5x menos 10? Bom, então eu sabia que o A era o 5, o B era menos 10 e com isso eu tinha a função escrita. A gente quer fazer isso. E ele deu algumas informações importantes. Vamos lá? Uma das informações, e a mais direta, é essa. Y igual a 3. Se fala que passa no eixo Y lá no 3, tá? Deixa eu fazer um pequeno gráfico aqui, ó.
aqui, ó, no y igual a 3, eu sei que a minha função passa por aqui. Não sei se ela está assim, se ela está assim, que posição que ela está. Mas eu sei que como ela passa no eixo y no ponto 3, eu já sei que o b aqui vale 3. Oh, então já temos uma resposta. b igual a 3. Tá. Então veja o que nós vamos substituir. Eu tenho assim, ó, f de x é igual a ax mais 3. Beleza? Ax mais 3. Porém, para que eu possa terminar de escrever a função, eu tenho que saber quanto que é esse a aqui. Eu tenho que descobrir o valor de a, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha, o que mais que a gente tem aqui, ó? O que ele fala lá, ó? Raiz igual a 2. O que significa raiz da função mesmo? Lembra que raiz da função é quando y igual a 0? Ó, mas veja bem, isso sempre vai gerar para nós um ponto, não é verdade? O y igual a 0, e quanto que é a raiz? 2. Tá, mas professor, o que tem a ver isso com a nossa função aqui? Bom, então eu tenho um ponto que pertence a essa função. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse ponto aqui. Quem é esse ponto? O x e o y. Olha lá. Lembra que o f de x é o y? Vou colocar então y igual a ax mais b. Então, ó, eu tenho um ponto. Esse ponto pode ser encaixado aqui. E deve ser sempre encaixado aqui. No lugar do y eu vou colocar 0. No lugar do a eu vou ter que descobrir quem é o a, porque afinal é essa a nossa função aqui. E o x eu sei que é 2 vezes 2, mais o b que é 3. Tá certo? Tem uma equaçãozinha onde só tem o a como letra. Dá para resolver, não dá não? Vamos passar o 3 para o outro lado? Fica menos 3 é igual a 2a, né? A vezes 2, 2 vezes a, mesma coisa. O 2 passando dividindo, descobrimos então que o a é igual a menos 3 sobre 2. Não é isso? Não precisa calcular o valor decimal, tá bom? Acabou aqui. Bom, porque nós queríamos saber o valor de a e o valor de b. Já descobrimos. O que ele quer? Escreva a lei de formação. Escrever isso daqui, ó. Só que trocando o a e o b pelos seus valores. Então, temos lá que a lei de formação é f de x igual a, não é a vezes b, ab, a vezes x, desculpa, a vezes x. Então, ó, o a vale menos 3 meios. Então, menos 3 sobre 2x, né? E o b vale 3 mais 3. Pronto. Esta é a minha lei de formação desta função. Tá bem? Então presta bem atenção. Toda vez que falar escreva a lei de formação ou escreva a regra da função, o que está querendo saber? Quem é o a e quem é o b. Tudo bem? Quero saber o a, quero saber o b. O que eu faço para descobrir? Geralmente nós vamos ter pontos que pertencem a esta função aqui. Pode ser que alguns exercícios forneçam para você 2 pontos assim, ó. Tá? Nem sempre vai ser 0, tá bom? O que vai fazer? Você vai substituir os pontos que você tem, lembrando que esse é o x e esse é o y, e vai ficar para você, na tua equaçãozinha, as letras A e B. Tá bem? Se você tiver 2 pontos, você vai substituir isso 2 vezes e vai formar um sistema linear para resolver. Tá bem? Eu vou trazer, ver se dá tempo de no final, se não ficar muito longo o vídeo, de no final a gente fazer um exercício desse formato. Beleza? Já vamos tentar. Tem mais um assuntinho curtinho aí, ó. Anota aí, copia bonitinho. E vamos pro próximo assunto. Vamos lá, ó. O próximo assunto aí são os sinais da função afim. Às vezes esses nomes só confundem a gente, tá bem? E às vezes eu brinco com os alunos e falo, olha, esquece do nome. O importante é a gente pensar em como resolver, estratégias para se determinar aquilo que está pedindo, tá bem? Então assim, ó, sinais da função, na verdade significa o seguinte, é uma pergunta composta por 2 perguntas. Eu quero saber em que parte da função o f de x, lembrando que o f de x é o y, né? Em que parte da função f de x é positivo? Ou seja, como que eu escrevo isso matematicamente? F de x maior do que 0. Maior do que 0 é positivo, né? Lembrou? E a outra pergunta, onde que f de x é negativo? Quero saber em que parte da minha função o f de x, que é o nosso y, ele é negativo. E eu escrevo assim, f de x menor do que 0. Lembra lá, menor do que 0 é negativo? Então, suponha o seguinte, aqui nós temos o eixo y, né? O eixo y é sempre de pezinho. Concorda comigo que tudo que está, ó, vou colocar o 0 aqui, acima do 0 é positivo, abaixo do 0 é negativo, lá no eixo y, tá certo isso? Então, quando a gente vai estudar os sinais da função, eu não preciso construir o plano cartesiano completo. Eu vou fazer apenas o eixo x, uma parte do plano cartesiano, porque aí fica mais simples, tá? Às vezes a gente enche de informação e o que é importante acaba passando batido, né? Então aqui a gente vai colocar apenas o eixo x, tá bem? Veja bem,
Sinais da função tem tudo a ver com a raiz da função. Porque é o seguinte, ó, tá vendo que nós temos dois tipos de gráfico aqui? O gráfico está subindo, é crescente. Como que eu sei quando o meu gráfico é assim, quando a minha função é crescente? Nós já falamos sobre isso, né? Quando o meu A for maior do que zero, quando for o A valor positivo, a minha função é crescente. Lembra lá, vou anotar aqui, ó. É uma função crescente. Né? E aqui é outro caso, que é quando o A for negativo, qualquer número negativo, tá? Aí a função vai ser decrescente. Ok? Tudo bem? Bom, quem é esse pontinho aqui, ó, onde a função, o gráfico da função passa no eixo x? É a raiz. E como que eu determino essa raiz? Menos b sobre a. A mesma coisa aqui, né? É a raiz e eu determino assim, menos b sobre a. Acabamos de ver isso, né? Então espero que esteja fresco aí, fácil de lembrar. Por isso os assuntos vêm próximos, porque eles estão conectados, né? Quando você calcula a raiz da função, você já pode logo determinar a raiz da função. Veja bem, o que acontece se eu pegar um valor de x aqui, ó? Aonde está o y? Aonde está a função, o y? Ele não estaria aqui, supondo que aqui fosse o eixo y. Ele não é positivo aqui? Se eu pegar um outro valor aqui, ó, o y não está para cima, não está positivo, concorda comigo que sempre que eu pegar um valor à direita desta raiz, ele está sempre para cima o y, ou seja, esta é uma parte positiva da minha função? Percebeu? E o que acontece se eu pegar um x para trás da raiz? Lembrando que aqui é a raiz, né? Se eu pegar um x para cá, olha onde está o y? Na parte negativa da função. Se eu pegar um x aqui, parte negativa da função. Se eu pegar um x lá atrás, parte negativa da função. Então concorda comigo que para a esquerda da minha raiz eu tenho os valores negativos da função? Com isso eu consigo responder. Aonde que ele é positivo? Quando o x for maior do que essa raiz. Aonde que ele é negativo? Quando o x for menor do que essa raiz. Tá vendo? Então eu preciso saber, na verdade, assim, ó, em que região ela é positiva, em que região o gráfico está para cima do eixo x. Olha que simples. Em que parte do gráfico, para que valores de x o gráfico está para baixo do eixo x? Essa é a pergunta aqui, né? Então eu consigo responder assim, ó. Toda parte que está para cima é positiva? Faz sentido, né? A parte que está para baixo do eixo x é negativa. E aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Só que inverte, né? Tá vendo, ó? Aqui agora está o positivo, ó. Opa, positivo. E aqui, quando eu pego um valor para x aqui, ó, ele é negativo. Tudo bem? Vamos analisar isso em uma função com um exemplo, para ficar mais fácil. Anota aí, copia e vamos para o exemplo. Vamos lá. Determine os sinais da função f de x igual a 5x menos 10. Tá vendo que eu peguei a mesma função? É já para facilitar mesmo, para criar essa sequência aí e ver que fica mais tranquilo. Bom, primeira coisa, quando você quer saber os sinais da função, você depende da raiz. Primeiro item. Quem é a raiz? Lembra lá? Menos b sobre a. Nós já calculamos isso no exercício passado, né? Que é dividir o menos 10, menos 10, que fica 10, dividido pelo a, que é 5. Então a raiz é 2. Já tínhamos calculado, né? Por isso que eu estou fazendo mais para frente aqui um pouquinho. Segundo ponto que nós precisamos. O a é positivo ou o a é negativo? Para eu saber se meu gráfico é subindo, crescente ou descendo, decrescente. O a aqui é positivo, né? Então, nós temos esse caso aqui, ó. A é positivo. A é positivo significa que a função é crescente. Beleza? Tá. Mas o que eu vou fazer com isso? Espera lá, muito simples. Vamos fazer aqui o esboço, ó. Esse esboço é importante para entender, tá? Eu não preciso colocar nenhum zero, só vou colocar a raiz da função, que é 2. Tudo bem? E aí, nós vamos fazer então aqui, ó. Ela é crescente, né? Então ela fica nesse sentido, ó. Minha função está aqui. Não precisa ser o formato correto da função, porque aqui você cria um esboço para poder responder isso. Tá bem? Então não se preocupe em fazer a função, o gráfico aqui exatamente como é. É só uma sugestão de crescente e decrescente já é o suficiente. Olha bem, perguntinha simples. Só olha para essa função aqui. Aqui é o eixo x, certo? Pensa assim, o que está acima do eixo x, positivo. O que está abaixo do eixo x, negativo. Concorda? Então, ó, posso afirmar que aqui é tudo positivo, né? Toda essa região aqui, ó, ela é positiva. Para frente do 2, tudo bem? Guarda isso. E aqui?
tudo que está para trás do 2, ela é toda negativa, não está para baixo do eixo x, ó, tudo negativo. Tá? Então eu já sei a resposta, eu já posso dizer sinais aonde ela é positiva e aonde ela é negativa. Não posso com esse desenho aqui? Só que eu tenho que responder isso de forma matemática. Então vamos lá, a gente responde assim. F de x é maior do que zero, ou seja, f de x é positivo. Quando? Quando? Como que eu falo que para a direita do x? Para a direita do 2? Quando x é maior do que 2. Assim que eu escrevo a direita do 2, né? E para a esquerda? É a parte negativa, né? Quando que f de x é menor do que zero? Quando que a função é negativa? Quando quando x é menor do que 2. Para a esquerda é menor, né? Tudo bem? Viu como é fácil? Perguntou sinais da função. Opa, quer saber aonde ela é positiva, aonde ela é negativa. Você precisa de duas coisas. Da raiz da função, calculando dessa formulazinha aqui, né? E saber se a função é crescente ou decrescente, olhando no A. Beleza? Bom, aí você tem a raiz, coloca lá o eixo x apenas. Se ela é crescente, desenha nesse sentido. Se ela fosse decrescente, ficaria nesse sentido, né? Pra cá. E aí você pode marcar esses maisinhos, esses menusinhos aí, para saber a região positiva, a região negativa. E aí você só precisa escrever essa resposta matematicamente. F de x é maior do que zero, parte positiva, quando x está à direita do 2, maior do que 2. A função é negativa, a região negativa aqui, né? Menor do que 2, ó, para a esquerda do 2. Tudo bem? Fechou? Tranquilo? Galera, para deixar o vídeo muito extenso, a gente vai fechar por aqui, tá bom? E a gente vai ter aulas logo na sequência e vamos praticar com exercícios. Beleza? Espero ter ajudado, valeu, até a próxima, galera!